Hoje, em Farmácia Oncológica, a gente vai ver um pouquinho sobre o câncer de mama. Os tópicos que vamos abordar hoje é a introdução sobre o que é o câncer de mama, a epidemiologia, os fatores de riscos associados a esse tipo de câncer, métodos de prevenção, o papel do farmacêutico, a conclusão e, ao final, teremos um relato de caso. O câncer de mama é uma doença caracterizada pela proliferação descontrolada de células anormais da mama. Podem invadir tecidos ou disseminar para os órgãos a partir da metástase. Hoje em dia, são evidenciados diversos tipos histológicos, sendo o carcinoma ductal invasivo o mais comum, que ocorre quando as células anormais crescem no revestimento dos ductos mamários e se alteram invadindo o tecido mamário. Nós temos também o carcinoma lobular invasivo e os subtipos moleculares, que apresentam diferentes características biológicas, prognósticos e respostas aos tratamentos. O câncer de mama, por sua vez, é o tipo de câncer mais incidente em mulheres no Brasil e no mundo inteiro, excluindo, claro, os tumores de pele não melanoma. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, até 2025, estimam-se 73.610 novos casos de câncer de mama só no Brasil. Então, a taxa de mortalidade por câncer de mama, ela tem apresentado um declínio muito grande em alguns países desenvolvidos, devido à detecção precoce e avanços no tratamento. Mas, infelizmente, no Brasil, embora haja campanhas para conscientização, ainda tem uma leve queda em algumas regiões. Em 2021, por exemplo, foram registrados mais de 18 mil mortes por câncer de mama no país. E como qualquer outra doença, o câncer de mama ele tem um impacto social e econômico considerável, sendo socialmente afeta a qualidade de vida, dos pacientes, das famílias, gera um sofrimento físico, um sofrimento emocional e um impacto na autoimagem e na imagem das relações sociais. Economicamente falando, essa doença ela impõe uma carga muito grande no sistema de saúde brasileiro, tanto pelos custos diretos, com diagnóstico, tratamento, com rádio, quimioterapia, com os medicamentos em si, em alguns casos até a cirurgia, quanto pelos custos indiretos, que vai gerar a pessoa talvez uma perda de produtividade, a pessoa terá que se afastar do trabalho por motivos de não se sentir bem ou não estar fisicamente disponível, pode gerar também uma aposentadoria precoce. Os fatores de risco associados são multifatoriais e podem ser divididos em fatores genéticos e hereditários. História familiar, mulheres com parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama, especialmente antes dos 50 anos, têm um risco aumentado. Mutações genéticas, mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 são as causas genéticas mais conhecidas e conferem um risco significativamente elevado. Outros genes menos comuns também estão associados. Fatores reprodutivos e hormonais. A menarca precoce antes dos 12 anos e menopausa tardia após os 55 anos. Exposição prolongada aos hormônios estrogênio e progesterona. Nuliparidade. Nunca ter tido filhos ou primeira gravidez em idade avançada. A gestação precoce ou aleitamento materno parece ter um efeito protetor. Terapia de reposição hormonal. Principalmente a combinação de estrogênio e progesterona, quando utilizada por longos períodos após a menopausa. O uso de contraceptivos orais. Alguns estudos sugerem um pequeno aumento do risco, mas o risco absoluto é baixo, associação ainda debatida. Fatores comportamentais e ambientais. Obesidade e sobrepeso, especialmente na pós-menopausa, o tecido adiposo produz estrogênio, elevando os níveis normais. Consumo excessivo de álcool, sedentarismo, a falta de atividade física, apresenta um grande risco, dietas ricas em gorduras saturadas e alimentos processados, exposição à radiação ionizante, tabagismo, especialmente para o câncer de mama triplo negativo. Sobre os métodos de prevenção do câncer, ela pode ser dividida em dois: prevenção primária e a prevenção secundária. Como citados anteriormente, alguns fatores associados ao câncer os fatores comportamentais. E a gente reduzindo esse tipo de fatores, a gente pode reduzir também a chance de incidência desse tipo de câncer. Como medida de prevenção primária, a gente vai ter a redução desses riscos. Ou seja, manter o peso saudável, praticar atividade física, uma alimentação saudável, evitar o consumo de álcool e evitar também o tabagismo. Além da amamentação, porque é um motivo protetor. Como prevenção secundária, a gente tem as formas de detecção precoce. O primeiro deles é a mamografia de rastreamento, que é um dos exames mais eficazes para a gente detectar precocemente o câncer de mama. O Ministério da Saúde recomenda a mamografia de rastreamento para mulheres de 59 a 69 anos a cada 2 anos. Já o autoexame requer o conhecimento mesmo da mulher em relação ao seu corpo. Vai da pessoa, das mulheres identificar algo anormal, para que posteriormente o médico possa investigar.
O último que vamos abordar é a ressonância magnética das mamas. Normalmente, eles são indicados para aquelas mulheres que já têm uma história familiar mais forte de câncer de mama, que já têm os genes, né, mutados, e é importante estar fazendo junto com a mamografia. O papel do farmacêutico desempenha um ampliado e crucial no cuidado ao paciente com câncer de mama, abrangendo diversas áreas: educação e aconselhamento ao paciente, informar sobre efeitos adversos e como manejá-los, promover a adesão ao tratamento, fornecer informações sobre interações medicamentosas e contraindicação, farmacovigilância, identificar potenciais interações e problemas relacionados à terapia, manejo de efeitos adversos, participar de campanhas de saúde e rastreamento, manipulação e preparo de medicamentos. Em farmácias hospitalares ou de oncologia, o farmacêutico é responsável pelo preparo seguro e estéril de quimioterápicos, garantindo a dose correta e minimizando riscos de contaminação para o paciente e para o profissional. Colaborar com a equipe multidisciplinar na revisão e otimização dos regimes terapêuticos, garantir a disponibilidade e o uso racional dos medicamentos. Pesquisa e desenvolvimento, participar de estudos clínicos e pesquisas relacionadas a novos medicamentos e abordagens terapêuticas para o câncer de mama. E com isso, a gente conclui que o câncer de mama é uma doença ainda muito complexa e um desafio muito grande de saúde para o Brasil e para o mundo. Compreender os seus fatores de risco e a adoção de medidas de prevenção primária, como os hábitos de vida, a mamografia de rastreamento, né, estratégias de detecção precoce, são fundamentais para reduzir a incidência de mortalidade. Porque nós sabemos que a jornada do paciente com câncer, principalmente câncer de mama, exige uma abordagem multidisciplinar, na qual o farmacêutico desempenha um papel vital. Justamente ele que vai desenvolver o quimioterápico, o farmacoquimioterápico, na grande maioria das vezes, para que seja utilizado no tratamento daquele paciente. Então, o farmacêutico age desde a educação sobre o tratamento, o manejo de efeitos adversos, até a garantia da segurança na manipulação de medicamentos e a promoção à saúde pública. Contribui também significativamente para a melhoria da qualidade de vida e dos desfechos clínicos das pacientes, reforçando a importância de uma rede de apoio e informação contínua. Oi, mulherada. Sou Elaine Tristão e eu fui chamada pela minha sobrinha para poder dar um depoimento aqui sobre um momento, né, ruim que eu vivi justamente na pandemia, que já era um período desfavorável, né, para a saúde da gente. Eu tô aqui no cantinho aqui do meu canto privilégio, o canto que, por sinal, me trouxe cura. E foi aqui que eu recebi os melhores cuidados durante a pandemia e durante o processo de recuperação, né? Fui diagnosticada com câncer de mama em meados da pandemia. Não tinha condições de internar para poder fazer a cirurgia, né? Os hospitais estavam bem limitados e curioso que a descoberta foi feita através de um toque, né? Mas não aquele toque que a médica nos ensina a fazer debaixo do chuveiro, né? No momento do banho. Foi um toque inconsciente na minha costela, assim, da minha mama. Eu havia emagrecido 4 quilos nesse período e eu cheguei a pensar que fosse a minha costela. E, na verdade, quando eu vi que era algo que incomodava, que estava dentro da mama, eu resolvi buscar ajuda. E era um nódulo que precisava de ser tirado. Então, a mastologia guardou um período de 6 meses para poder fazer a cirurgia, para poder tirar, para me dar um tempo, né, de melhorar psicologicamente e todo aquele fator respiratório que estava bem comprometido, né, devido ao período da pandemia. Mas o que é que eu quero alertar todas vocês? Eu ainda com histórico familiar, né, muito próximo que a minha mãe, em tratamento com câncer de mama, foi algo que eu me descuidei e não levei tão a sério como deveria ter levado desde o início. Ainda assim, tive muita sorte, um privilégio de fazer a cirurgia, de retirar o nódulo, de fazer a constituição da mama e estar totalmente bem recuperada, apenas com o dever, né, de fazer os exames